A vida é feita de desafios, caminhos incertos e momentos em que tudo parece distante. Mas é justamente nesses momentos que a fé, ela precisa falar, mas falar bem mais alto. Quando colocamos nossos sonhos nas mãos de Deus, não há impossíveis. Ele conhece cada desejo do nosso coração, cada lágrima que derramamos em silêncio. Acredite, e cada passo que nós damos com esperança, o Senhor Deus, Ele está ali nos vendo. Acredite nos seus sonhos, mesmo quando ninguém mais acreditar. Deus não planta um sonho em você por acaso. Ele tem um propósito, um tempo e uma direção. E mesmo que você não entenda agora, apenas confie. Ele está te preparando para viver algo muito maior do que você imagina. Não desista, ore, trabalhe, espere e continue caminhando. O Deus que te deu o sonho é fiel para realizá-lo. A vida é feita de desafios. Ó, vem nos inflamar, ó, vem, se vem, ó, chama divina, agora descemos batizar em cada um. É desse jeito que Jesus quer. A preciosa luz, o preceptor que veio ficar com o servo. Está no ar o programa Isso é de Deus. Gente, eu sou pentecostal. Eu gosto de um corinho de fogo mesmo, porque a mulher é pentecostal, ó. Poder, poder, poder pentecostal. Ele já está aqui, ó. Aleluia. Também nos renovar. Você que está em casa, você, onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, eu sei que quando sobe esse som, sobe aí, minha diretora. Ó, vai, sobe. Sobe o som, minha diretora, ó. Deseja receber esta com a salutar. E, ó, desse jeito. Sejam muito bem-vindos, você que nesse momento está ouvindo o programa Isso é de Deus. Sabe por quê? Porque é de Deus você assistir esse programa. Gente, hoje o programa tem uma entrevista com um grande homem de Deus. O homem prega na rua, o homem prega em hospital, o homem prega em todo lugar que você chamar, em grandes congressos, em igrejas pequenas, mas em igrejas grandes. Mas o principal, sabe qual é? O testemunho que ele vai nos contar. Se trata de um grande homem de Deus, pastor Valdivino Dias, conhecido como Bola de Fogo, isso mesmo. Mas eu quero te dizer, sabe por quê? Porque esse homem um dia, ele fez parte do Candomblé. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele um dia, ele fez parte do Candomblé, foi jurado de morte e ele vai contar para nós tudo, toda a história dele, como foi a sua conversão. Então fica ligado, porque o programa hoje, depois da entrevista com o pastor Valdivino Dias, uma palavra de reflexão com o pastor Manuel. Fica ligado, vamos para a entrevista? Vem comigo. Bom, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, missionário. Eu ia dando bom dia, pastor, mas esse programa é um programa que é de manhã, de tarde, de noite, a hora que a pessoa for assistir. É uma honra ter o senhor aqui no programa Isso é de Deus. Eu que me sinto honrado pelo convite de poder estar aqui com vocês neste dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Quero glorificar a Deus pela vida de todos que nos assistem, porque esse programa tem alimentado e edificado muitas vidas.
para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, eu quero dizer que o programa Isso é de Deus, ele nasceu no coração de Deus e desceu assim para o nosso coração para edificar vidas. Muitas pessoas já me deram um testemunho: missionário, eu estava assistindo o seu programa e eu ouvi uma palavra que edificou o meu coração. E a intenção do nosso programa, pastor, é edificar corações. É alguém ouvir o testemunho do pastor Valdivino e entender que ele pode sim sair do lugar da escuridão, né, das trevas, e vir para a luz, que é Jesus. E eu fiquei impactada com a história do pastor Valdivino e entendi, por que não? Acredito que as pessoas vão ser edificadas com o seu testemunho. Eu gostaria de saber a primeira pergunta: quem é o pastor Valdivino? Onde tudo começou? Quanto tempo o senhor tem de cristão? Fala aí para nós, para aqueles que nos assistem nesse momento. O pastor Valdivino Dias é um menino que saiu, né, das trevas, um menino que foi escravizado muito por Satanás. Eu vou contar aqui um pouco daquilo que eu tenho passado, da experiência que eu tenho enfrentado nesta caminhada com Deus. Vou para 13 anos com Cristo, na presença de Deus, mas só Deus e eu sabem o que eu tenho passado, né? Fui ameaçado dentro do candomblé, onde estive por quase 2 anos, escravizado por Satanás. Quem diga que esta religião ou aquela religião seja algo de Deus, quero dizer que você não sabe o que é que está por detrás de tudo isso. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem. E hoje eu quero contar para vocês algo sobrenatural que Deus fez na minha vida, através do poder de Deus e do poder da oração, né? Amém. Para começar, o senhor foi para o candomblé a convite de alguém? Como foi que aconteceu a sua chegada lá? Me convidaram para visitar, né? Convidaram para visitar, e como eu não tinha Cristo ainda... Como acontece com muitos, né, pastor? Eu fui a um convite de visita, e lá me fizeram várias promessas, propostas, né? Para que eu ficasse. E ali eu acabei sendo atraído pelo poder do inimigo, ao ponto de que toda semana eu tinha que estar ali, naquele dia de sessão, mas não só toda semana, mas todos os dias eu subia para lá. O senhor já era de costume, amanhecia o dia, já sentia no coração o desejo de estar lá no terreiro. O desejo de estar lá, porque aquilo, sabe, tomou de conta de mim, aquilo me atraía. O senhor mora aqui em Teresina, né? Porque esse programa ele é gravado aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Você que está nos ouvindo em todo lugar. Você que não me conhece, eu sou missionária Genildes. Estou entrevistando hoje um ex-candomblecista, pastor Valdivino, que hoje tem um grande projeto, Resgatados para Resgatar, não é isso, pastor? Isso. Mas vamos continuar aqui na entrevista do candomblé e depois a gente chega no projeto, porque você vai poder ajudar. Pastor, sim, então o senhor chegava lá e o seu trabalho, o senhor pode explicar para o povo como era? Quando eu estava lá no candomblé, como eu acabei de falar para todos, né, eu fui totalmente tomado pelaquela força maligna, pelaquela força satânica, ao ponto de que eu queria estar ali. Eu queria sempre estar ali porque eu achava que eu estava fazendo certo. O senhor já considerava filho deles? Com certeza. Sim. É assim que eles tratam? É assim que eles tratam. Então, tratam muito bem. Eu chegava lá e eu tinha o hábito, não só eu, mas como os outros também, a gente tinha o hábito de se ajoelhar e beijar a mão do macumbeiro. Meu Deus do céu, olha só, gente. E o que era interessante lá é que isso é uma escravidão, então, né? O que era interessante lá é que ele não dizia Deus te abençoe. Ele dizia minha mãe te abençoe. O sangue de Jesus tem poder. Ele dizia, minha mãe te abençoe. Minha mãe te abençoe. Então já dá para. E a mãe era quem? Né? A pombagira? Já dá para entender que aquilo que não provém de Deus é do maligno, né? Sim. E aí eu vivi por quase 2 anos nessa escravidão. Foi um lugar onde, quando eu pensei que tudo estava bem para mim, tudo foi de mal a pior. O senhor era casado? Era casado. Não no papel, morava junto. Sim. E aí eu morava junto, eu tinha um filho. Acabei perdendo a família, acabei me afastando do filho. Sim. E todos os dias aquele lugar era o meu lugar de escravidão. Meu Deus. Todos os dias eu estava ali para receber a bênção. Virava noites bebendo, usando drogas, se prostituindo, fazendo tudo e muito mais. Então o senhor também chegou a usar drogas? Cheguei a usar drogas.
Sim. Eu fui para o fundo do poço, praticamente, né? Só que o que mais me alegra no meu coração é que havia um crente dentro da minha casa. Glória a Deus. Olha a importância, né? A importância. Havia um crente dentro da minha casa e ele era muito conhecido no nosso bairro, né, como louco, porque assim, ele chegava no lugar, meu irmão, e ele parava a bicicletinha dele. Pode falar o nome dele? É o Reis Wellington. Hoje ele está em São Paulo, né? É pregador do Evangelho. Glória a Deus. Olha aí, Reis Wellington. Pastor Reis Wellington está em São Paulo, então está ouvindo aqui, né, um fruto seu. E aí ele, missionário, ele nunca desistiu de mim, né? Deus sempre bradava no coração dele e ele dizia: Senhor, meu irmão não é macumbeiro. Sim. O meu irmão vai ser um pregador do Evangelho. Já profetizava. Já profetizava, mas a profecia que ele lançava por eu estar cego, eu não queria aceitar. Eu passava na porta da casa da minha mãe, interessante que todos os dias que eu passava para ir para Macumba, ele estava na porta. E quando eu passava, ele dizia assim: Valdivino, Jesus te ama e tem uma promessa na tua vida. E aquela palavra, ela me incomodava por eu não conhecer Jesus. Mas é interessante que um dia, quando ele foi dizer que Jesus me amava, Jesus disse assim para ele: diga para ele que hoje ele vai conhecer o Deus que tu serve. Meu Deus. E aí quando eu passei, ele disse: Valdivino, hoje tu vai conhecer o Deus que eu sirvo. E naquele dia eu subi para ir para Macumba, para ir lá para o Candomblé. Aquele dia era dia de sessão, mas depois daquela palavra, algo entrou assim dentro de mim que eu não estava me sentindo bem. Sim. E o interessante é que quando eu cheguei lá no terreiro, a sessão era dentro do pátio e eles estavam nos corredores, tudinho. E eu disse: oxe, não vai ter a sessão hoje? Aí eles disseram assim: a sessão hoje é contigo. Deixa eu só entender. Quando o senhor diz eles quem? Eles, os umbandistas? Os candomblecistas. Perdão, é porque tem a diferença, umbanda, candomblé, porque a gente, né, precisa entender. A diferença está só no nome, né? Porque no nome, é a mesma coisa. O diabo, quando ele opera, o diabo age, né, do mesmo jeito. Da mesma forma. Então, sim, é interessante que eles disseram: a sessão hoje é com você. E eu disse: o senhor chegou a ser batizado? Não, graças a Deus não. Glória a Deus, porque Deus já tinha promessa, né? Mas eu já estava há poucos dias, né? Já tinham me avisado, né? Que eu iria passar por uma sessão que eles chamam, né? Sim. E ali eu teria que passar alguns dias trancado dentro de um quarto. Como é que chama esse processo? Na verdade, eles falaram que eu ia passar por uma raspagem, né? Nossa. Eles eu chamam ouvi falar. Raspagem de croa, né? De croa. Aonde a pessoa raspa a cabeça? É um pacto, né? Que a pessoa vai fazer. Sim, com Satanás mesmo. Com Satanás, né? Sim. Só que como eu estava debaixo de oração, né? Debaixo de um joelho. Do seu irmão, no isso, caso. Deus, ele já foi quebrando a maldição. Olha, gente. Porque o poder de Deus é sobrenatural. A importância de ter alguém orando por você. Ainda que você ache que não está fazendo efeito, ainda que você veja: eu estou orando há tantos anos, desculpa lhe interromper, pastor, pelo meu marido, e eu não estou vendo resposta, eu estou orando pelo meu filho e ele continua nas drogas, eu estou orando por fulano e ele continua na macumba. Gente, a oração, ela não volta vazia. Como a palavra de Deus não volta vazia, a oração, quando você dobra o joelho no chão, fica lá a semente plantada. Né? Então, a importância de você entender. Nós estamos diante de um homem que estava prestes, foi ameaçado de morte, ele ainda vai contar isso. Mas ele estava prestes a raspar a cabeça, a fazer ali um pacto com Satanás, mas por conta de ter um joelho dobrado no chão, Deus o livrou, porque o nome dele já estava escrito. Continue, pastor. Verdade, missionária. E ali eu me lembro, naquele dia, era um dia de quinta-feira. Eu subi à noite, meu irmão lançou a palavra, disse: hoje tu vai conhecer o Deus que eu sirvo. E a sua relação com seu irmão, como era? O senhor chegou a dizer algo para ele pesado? Não ore por mim, não. Não, adianta. Quando ele falava de Jesus para mim, eu dizia: pai, me deixa de mão, que nem de crente eu gosto. O senhor não gostava de crente? Não, eu disse: eu sou macumbeiro e eu não quero conversa com crente. E aquilo me irritava, sabe? Mas naquele dia, eu me lembro que quando eu cheguei no terreiro, eu perguntei: e a sessão não vai ter hoje? Eles disseram: a sessão hoje é contigo. Meu Deus. Aí eu disse: comigo? Como assim? Não estou entendendo. E aí disseram: a gente fez aqui um negócio aqui, porque está acontecendo algo estranho aqui dentro. Que é,
A gente começou aqui a invocar os guias e não desceram. Meu Deus. E todo mundo está reunido aqui porque eu quero saber qual é o problema, o que é que está impedindo de acontecer o que sempre acontece aqui. E ali eu me lembro que ele disse, a gente já procurou em todos aqui e não encontramos o problema, só falta você. Porque o senhor não tinha chegado ainda. Então só estava faltando o senhor. Isso. Aí eu disse, mas como assim o problema? Eu não fiz nada. Aí ele disse, olha, o trabalho aqui é um trabalho muito sério. É aqui em Teresina. Aqui em Teresina. Sim. Aí ele disse que é um trabalho muito sério e se você tiver feito alguma coisa desagradável, você vai saber que aqui nessa casa tem santa, aqui tem guia. Meu Deus. Naquela hora eu já tomei um susto, né? Já ficou com medo? Porque é uma pessoa que eu até dormi do lado dele. É mesmo. Aí o senhor sentiu que não era mais ele que falando. Eu só andava, foi ali que eu comecei a entender que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Porque eu pensava que eles eram bonzinhos, né? Eu pensava que eles eram meus amigos. Quando, na verdade, eu podia entender que eles eram meus inimigos. Aí eu comecei daquele dia a observar o que Deus ele tinha para a minha vida. Por quê? Porque no momento que você é ameaçado... Só um minutinho, vamos trocar de microfone aqui. Continue. Porque, na verdade, missionária, você pensar uma coisa e acontecer outra totalmente diferente, é interessante. Quando você se sente ameaçado pelo diabo, eu quero deixar um recado para quem está me assistindo agora. Que se você cair nas mãos do diabo, Deus pode te tirar de lá. Agora, se você cair nas mãos de Deus, quem pode te tirar? Né? Ele disse para Saulo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. É duro para ti resistir à chamada que eu tenho contigo. E era isso que acontecia comigo. Meus irmãos pregavam todo o tempo para mim. Mas eu vinha resistindo. Até o ponto de que o próprio Deus permitiu que eu passasse por tudo isso. Então, quando eles disseram, a gente vai ver se o problema está em ti. Aí eu disse, eu não tenho problema com nada. Como assim o problema? Ele disse, nós aqui trabalhamos de uma forma e não se envolvemos com nenhuma outra religião. Tem alguém de outra religião na tua família? Eu disse, não, tem um crente doido lá em casa, mas aquele dali não é nada, não. Aí, na mesma hora, ele disse, pois aí é onde está o problema. Aí eu disse, por que o problema? Ele disse, é esse crente aí. Quando ele disse isso, aí eu disse, não, mas ele só fala umas coisas lá, que Jesus me ama, que Jesus tem uma obra na minha vida, mas na verdade eu não ligo para isso não, eu não vou ser crente. Eu vou continuar aqui, sabe? Eu vou ser macumbeiro, eu vou continuar fazendo o que vocês me pedirem aqui. E é interessante que eles disseram, a gente está conversando aqui contigo porque está acontecendo muitas coisas aqui. E aí, você se envolver com essas pessoas de igreja não dá certo. Né? Se afasta desse povo aí ou o negócio não vai ficar bom para ti. E é interessante que eles, missionária, tinham feito um trabalho. Sim. Eles tinham feito um trabalho em uma água com açúcar. Meu Deus. Era trabalho para fazer algum mal para alguém? Era para quê? O trabalho que eles fizeram para mim era um trabalho de morte. De morte? Isso. E o senhor ficou sabendo? Eu fiquei sabendo que era um trabalho de morte quando ele falou para mim assim. Ele disse, aqui nós não brinca com o trabalho que a gente faz. E se você estiver se envolvendo com outra coisa, alguma outra religião aí, ainda mais com esses crentes... Meu Deus. Aí, ou seja, eles são bem claros, né, que crentes são inimigos deles. Aí eles pegaram, ele pegou e falou assim para mim, se você estiver se envolvendo com esse povo aí que é crente, você vai saber que aqui tem guia e aqui tem santo. Meu Deus. Aí ele disse assim, tá vendo essa fita amarrada aqui no meu pé? Ele tinha uma fita amarrada no pé. Uma fita, aquela mesma fitinha que é amarrada, que os pais costumam amarrar no pulso das crianças. Meu Deus. Ele disse que é para tirar o quebrante, né? Aquela mesma fitinha lá. Amarrou no tornozelo e disse, tá vendo essa fita? Eu disse, tô.
Ele disse, essa fita tem duração de 30 dias. São esses dias que estão contados para você. Ele lhe deu 30 dias. Foi. Essa fita vai quebrar com 30 dias. Quando ela quebrar, se você sair daqui com 30 dias, você não tem mais vida. Agora olha a estratégia do inimigo. Ou seja, desculpa lhe interromper. O diabo, ele quer por força que a pessoa continue com ele. Então ele ameaçou o pastor Valdivino com... Deu ainda dator. 30 dias, como se ele fosse o dono da vida. E é interessante que quando ele falou em 30 dias, né? Sim. E ele falou que quando a fita quebrasse, se eu saísse de lá, eu estava morto, né? Eu iria morrer. E é interessante a estratégia do diabo, porque eles fizeram um trabalho em uma garapa com açúcar. Meu Deus. Em uma água com açúcar. Mas olha a estratégia do inimigo. Vamos fazer o trabalho aqui na água com açúcar, porque na hora que eu falar para ele, ele vai ficar nervoso. Então ele bebe a água. Ah, tá. Então quando eles me falaram, ele me falou, eu acabei, né, ficando nervoso, e ele disse assim logo para outra pessoa, vai ali, pega ali uma água com açúcar para ele. Mas te acalma, a gente vai conversar e tudo vai ficar bom para ti. Então foi uma estratégia dele. Isso. Da água com açúcar, mas lá já tava... Lá já tinha algo preparado naquela água. Diabólico. E ali O senhor bebeu? bebi a jarra todinha. Meu Deus. Bebeu a jarra todinha, e aí? E é interessante Bom, morreu que... não morreu, porque tá aqui, né, no programa. É interessante Sim. que quando eu acabei de tomar o último gole daquela garapa com açúcar, minha vista fechou. Meu Deus. Quando minha vista fechou... Isso faz quanto tempo, pastor? Isso já vai fazer 13 anos. 13 anos. 13 anos. E é interessante que quando minha vista fechou, missionária, eu lembrei do Deus do meu irmão. Eita glória! Aquele que o senhor disse que não gostava de crente. Que não gostava de crente. Eu lembrei da palavra que ele disse para mim. Ele disse, Deus tem uma obra grande contigo. Ele disse, você não é macumbeiro, você é pregador da palavra. Glória a Deus. Quando ele disse isso para mim, naquele dia, quando eu fui ameaçado, quando minha vista fechou... Ele profetizou, tá aqui. Quando minha vista fechou, eu disse assim comigo mesmo, digo, Deus do meu irmão, deixa eu morrer aqui não. O senhor estava lá dentro do salão. Lá dentro, eu disse, não deixa eu me acabar aqui não, eu vou morrer, Jesus. Aí eu disse, se tu tem uma obra na minha vida, como meu irmão falou, me dá mais uma oportunidade, me tira daqui. Que forte, meu Deus. E quando eu disse isso, irmão, a minha vista clareou, e eu ouvi quando eles disseram assim, cadê ele? Ou seja, minha vista clareou e a deles fecharam. Eita glória! Eu quero dizer para você que diz bênção. assim, eu quero dizer para você que está me ouvindo e talvez pensa, será que Deus vem me buscar onde eu estou? Eu quero dizer para ti que Deus foi me arrancar dentro do terreiro. A primeira visita que eu tive de Deus não foi em uma igreja, foi dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Porque naquele dia, É onde entra o versículo, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, né? Porque ele estava dentro do terreiro, servindo ao candomblé, foi ameaçado de morte, né? Pastor, eu queria inclusive dar uma parada. E escute, preste bem atenção, porque o sangue de Jesus Cristo nos banha e banha você onde você está. Pastor, eu gravo sempre aqui, mas nunca é raro acontecer de dar problema nos microfones. E quando o seu microfone, porque o microfone dele deu um probleminha, por isso que eu troquei, você que está acompanhando, né? E eu passei o microfone e dentro de mim eu senti, começa a clamar, porque o inimigo não quer que esse programa vá ao ar. Ele não quer, porque vidas serão alcançadas através desse grande testemunho. Mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, eu quero pedir aqui os anjos, arcanjos, querubins e serafins, que o Senhor envie aqui agora. E que nenhuma interferência maligna venha atrapalhar esta entrevista, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Pode continuar. Então, missionária, e naquele dia eu vi que Deus, ele abriu a minha visão e fechou a visão deles, né? E é interessante que eu vi quando eles disseram assim, cadê ele? Cadê ele?
E ali, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus foi dentro daquele terreiro. Como assim, pastor, ouviu a voz de Deus? Porque quando eles disseram, cadê ele? A voz disse assim, vai embora. Ou seja, a voz do Senhor. A voz do Senhor. Ali eu saí naquele terreiro, na hora que eu atravessei o portão para fora, passei o portão para fora, minha vista escureceu de novo. Meu Deus. Eu caminhei por volta aí de uns 4 a 5 quilômetros. Meu Deus. A pé, sem ver nada. Meu Deus, o anjo lhe levando. E é interessante que quando eu cheguei na rua da minha casa, na esquina, a minha vista clareou. Meu Deus, gente. E quando a minha vista clareou, na rua da casa onde eu morava, tem uma igreja católica. E tem uma cruz bem na esquina da igreja católica. Sim. E ali, quando eu vi aquela cena, assim, como se fosse um braço aberto, Sim. eu imaginei ali a cruz da igreja. Aí eu saí caminhando em direção à minha casa. Só que quando eu aproximei, não era a cruz da igreja. Era o meu irmão. Meu Deus. Na esquina da igreja católica. O seu irmão que orava pelo senhor. Que orava por mim. Ele Falou que o senhor ia ser pregador. Falou que eu ia ser pregador. Ele estava dentro de casa orando na hora que eu estava lá na sessão. Eita, Jesus. E quando ele estava orando, Deus disse assim, levanta, sai para fora, vai receber teu irmão que eu arranquei ele das mãos do diabo. Eita glória, o Senhor Deus falou com o irmão dele. É interessante, aí ele saiu para fora e aí ele estava com o braço aberto. Quando eu cheguei próximo dele, ele disse, não fala nada não, eu estava orando e Deus disse, estou arrancando teu irmão das mãos do diabo agora. Meu Deus. E ali na hora que ele me abraçou, missionário, o demônio manifestou no meu corpo. Jesus. A entidade que eu recebia lá no terreiro, ela manifestou no meu corpo. E quando ela manifestou ali, o demônio olhou para o meu irmão e disse assim, Satanás, e disse assim, eu te odeio, crente. Ou seja, o Senhor manifestado, né? O diabo falou através da sua boca para o seu irmão. Foi. Disse assim, eu te odeio. Aí meu irmão disse, pois é dois, porque eu te odeio também. Aí meu irmão porque o seu colocou... irmão sabia que não era com o senhor que ele estava falando. Com certeza. Ele disse, pois são dois, porque eu também te odeio, Satanás. Aí ele disse, mas eu não tenho conversa contigo não, em nome de Jesus. Já colocou a mão ali na minha cabeça, já expulsou o demônio. E é interessante que não precisou nem ele fazer o convite. Eu já disse logo para ele, eu disse, ora logo, porque eu quero esse Jesus. Eita glória. Eu quero entregar a vida para Jesus. Meu irmão orou ali, eu entreguei minha vida para Jesus. Meu Deus. Naquele dia. E pense em 30 dias de muito, sabe, eu não dormi durante esses 30 dias. Porque ali eu estava ameaçado pelo diabo. O senhor confessou Jesus ali naquela, era uma manhã? À noite. À noite. Era à noite. Naquela noite eu acredito que deva ter sido a noite mais perturbadora da sua vida. Foram não só uma noite, mas foram 30 dias de muita perturbação. Por quê? Porque eu já não era mais, né? Na verdade, eu nunca fui amigo para eles, né? Eu que achava que o diabo era meu amigo. Mas durante 30 dias eu vivi essa situação complicada, difícil de se viver, que talvez eu estou pregando e dando testemunho para alguém que está vivendo a mesma situação, mas está achando que é lá o teu lugar. Eu quero te dar um recado da parte de Deus. Chegará um dia em que tudo que está oculto será revelado. Em nome de Jesus. Deus já está te revelando agora. É forte. Sai enquanto é tempo. Há ambientes para nós, irmão. Eu quero frisar isso aqui, missionária, para quem está do outro lado entender. A gente sabe que Deus ele fez os peixes para viver na água. A gente sabe que Deus fez o ser humano para viver na terra. E eu estava insistindo em viver em um ambiente que não era para mim. E quando nós estamos insistindo em viver em um ambiente que não é para nós, que não foi feito para nós, você pode ter certeza que se não for um ambiente apropriado para nós, a gente vai morrer. E ali eu estava morrendo dia após dia, porque o ambiente não era apropriado para eu estar ali.
E ali naquele lugar eu fui ameaçado, vivi 30 dias. Quando meu irmão orou que eu aceitei Jesus, quando eu cheguei dentro de casa, eu sentei no sofá e fiquei assim, meio triste. Ele disse assim: varão, não estou te entendendo. Deus acabou de fazer um grande milagre na tua vida. Te anima, varão. Aí eu disse assim: meu irmão, é fácil para tu pedir para eu me animar. Mas eu quero ver tu tá passando a situação que eu estou passando. O senhor sentia medo, era isso? Eu sentia medo. Porque eu já estava ali. Por causa da ameaça, já né? estava ameaçado de morte. Mas não lembrava mais da água com açúcar. Não. E é interessante que quando ele falou ali comigo, eu disse assim: mas é fácil para ti, daqui a 30 dias eu vou morrer. Eu disse: eu posso morrer a qualquer momento desses 30 dias. Só uma pergunta, me desculpe lhe interromper. Nesse tempo, nesse período de 30 dias, o senhor teve alguma visão demoníaca? Porque, assim, geralmente eu conheço, né, outros testemunhos e a pessoa diz: olha, o diabo se manifestou, eu vi, coisas caíam, mais ou menos manifestações desse tipo. O senhor teve alguma experiência dentro desses 30 dias? Na verdade, para onde eu olhava, eu via o inimigo, né? Eu ouvia vozes falar para mim, né? Que tinha acabado para mim. Que não havia eles não mais... queriam desistir do senhor. Não, os demônios me perturbavam, né? Porque, na verdade, eu tinha entregado minha vida para Jesus, mas eu estava sendo atormentado ali e o diabo, ele estava ali todo o tempo no pé do meu ouvido dizendo: eu vou te matar. E o seu irmão, nesse tempo, já começou ali a evangelizar? Ou o senhor não queria mais sair de perto dele com medo? Não, eu não queria mais sair de perto dele, né? Entendo. E era ele e a minha outra irmã, que é evangélica. Os dois estão em São Paulo hoje, a irmã Fabiana. Irmã Fabiana, um grande abraço, irmã Fabiana aí em São Paulo. Eu acho que eu já estive falando com a irmã Fabiana. Aliás, não eu mesma, né? Mas a nossa irmã Isso. Maria de Jesus estava fazendo uma gravação e me mostrou para a irmã Fabiana. E ela é missionária lá em São Paulo hoje, uma mulher guerreira, né? Também orou muito por mim. E ali eu me encontrava sentado no sofá da minha casa, depois de ter aceitado Jesus, triste, com medo da morte. Então, assim, na sua família eram os dois? Era. Somente eles dois? Somente eles dois. Então, eles dois foram, vamos dizer assim, aqueles quem Deus usou para resgatar. Aí, depois que o senhor aceitou Jesus, também foi chamando todo mundo. Foi assim que aconteceu. E eu estava ali naquele sofá naquela noite e eu disse assim para o meu irmão, eu digo: Reis, é fácil para você, irmão Reis, dizer para mim que tudo vai ficar bom enquanto eu estou ameaçado 30 dias para morrer. Uhum. E todos os dias ali eu achava que ia morrer durante 30 dias. Só que naquele dia ele me deu... medo, né? Naquele dia ele me deu uma palavra muito forte. Nunca me esqueço, ele disse: Valdivino, aquele que é de Deus, o inimigo não toca nele. Eita glória. Ele disse: Verdade. O diabo não tem mais acesso à tua vida. Ele disse: Satanás, ele vive de ameaçar, sabe? Mas ele não vai prevalecer, porque Deus é contigo. E Deus está mandando te dizer: não temas, ele é contigo. Glória Deus a vai te usar muito, Deus já me mostrou isso. Glória a Deus. E ali, sabe, aquela palavra me levantou. Aquela palavra me colocou de pé. E eu quero dizer também para alguém que está do outro lado, porque às vezes a gente coloca muita coisa que não tem nada a ver. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho roupa para ir para a igreja. Sim. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho um calçado bom. Você sabe quantos dias eu passei indo para a igreja vestido só numa calça? Eu passei quase 2 meses só com uma calça. Lavava ela num dia, ia para a igreja. Teve um dia que eu me lembro que eu estava na igreja com a calça molhada. Meu Deus. Um irmão chegou, me deu a paz do Senhor, me abraçou e disse: tu tá molhado? E eu disse: meu Deus, misericórdia. Mas eu entendi que se eu não fosse para Jesus, o diabo ia me matar mesmo. Aí sim ia haver uma morte. Então é interessante você entender isso aqui que eu estou te falando, você que está do outro lado, que não é que o diabo não brinca. Ele é mentiroso, é pai da mentira. Mas se o homem não tiver Jesus, verdadeiramente ele vai matar o homem mesmo. Sim. Ele tem acesso para matar. Então o que eu sentia no meu coração era isso. Se eu não for para Jesus, vai prevalecer o que o diabo quer fazer. Então só Jesus pode me livrar da morte.
Então ali eu me agarrei. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso, eu me agarrei com aquela palavra. Eu me entreguei verdadeiramente para Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém poderia fazer o que Deus tem feito até hoje na minha vida. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Foram 30 dias decretados. Hoje eu vou fazer 13 anos na presença de Deus. Para dizer para você que a última palavra quem dá é Deus. Glória a Deus. O diabo não tem poder, o diabo vive de ameaçar. Você lembra de Elias, quando foi ameaçado pela Jezabel? Sim. Ela disse, do jeito que tu fez com os profetas de Baal, vai acontecer contigo. Elias fugiu e se escondeu. Olha só, um homem que já tinha enfrentado um exército, se escondeu com a ameaça de uma mulher endemoniada. Um homem que quando profetizava acontecia. Quando profetizava acontecia. Então o fato de você ter Deus não quer dizer que você não vai temer algumas situações. Sim. Você pode até temer, mas Deus sempre vai enviar alguém para te dizer não temas. Porque quando Elias se escondeu, ele enviou alguém lá para dizer o que para ele? O diabo disse, ó, poucos dias tu vai morrer. O diabo disse assim, ó, tu vai, acabou para ti. Vou fazer contigo igual tu fez com os profetas de Baal. Quando Satanás disse isso para Elias, Deus enviou alguém para dizer, Elias, come pão e bebe água. Porque a tua caminhada é longa. Talvez eu estou falando aos ouvidos de alguém que o diabo disse que tu ia morrer, mas eu quero te dar um recado. Deus não veio te matar, Deus veio te dar vida. Escute isso, povo de Deus. Deus quer te dar vida. Deus está dizendo, não acabou. Ainda que você tenha se escondido, Deus está dizendo, sai de dentro dessa caverna. A obra que Deus tem é grande, come pão, bebe água. Queridos, eu quero te dizer que eu bebi uma água com açúcar que me decretou 30 dias de vida. Eita, é forte. Mas eu bebi a água de uma fonte que já faz 13 anos que eu prego ela. É forte. Para a honra e a glória do nome de Jesus. E é dessa água que Jesus quer te dar para beber. Glória. São 13 anos, 11 anos pregando o evangelho de Cristo. E aonde eu chego para a glória de Deus. Deus tem salvado moradores de rua. Nós temos um trabalho, projeto. É onde eu quero entrar agora, né? Isso. O pastor Valdivino já me levou para pregar na praça, porque assim, entenda uma coisa, o programa Isso é de Deus, quando eu falei para você que ele é um programa que foi projetado no coração de Deus, né? E o Senhor plantou no nosso coração, e eu falei, meu Deus, o nome do programa, Isso é de Deus. Isso é de Deus o quê? Isso é de Deus trazer um homem de Deus que foi do candomblé e mostrar para quem está em casa, até mesmo para um bandista, um candomblecista, né? Quem quer, que está do lado de lá, ouvir o testemunho dele, entender que Deus, sim, ele tira a pessoa do charco de lama, né? E ele coloca como príncipe, para sentar como príncipe. Então, o pastor Valdivino tem um trabalho excelente, um trabalho onde ele vai entrar agora. E eu quero chamar a atenção de você que está nos ouvindo. Não só assista a esse programa, mas abra o teu coração também para ajudar. O pastor Valdivino, eu conheço de perto o trabalho dele, é um homem íntegro, é um homem de Deus, é um homem que Deus usa na palavra, né? E ele tem um trabalho belíssimo. Ele vai falar para você agora. Pode falar sobre o projeto Resgatados para resgatar. Resgatados para resgatar. É um projeto lindo. Conte aí, pastor. Funcionário, esse projeto ele nasceu no coração de Deus, né? Deus ele fez algo sobrenatural. E seria, seria inconveniente, depois de tudo que Deus fez por mim, eu não ter esse amor de também resgatar vidas, porque eu fui uma alma resgatada das trevas. E o que mais arde dentro de mim, essa chama, é saber que Deus, aleluia, Ele está me usando para alcançar alguém que está sofrendo. E o nosso projeto Resgatados para Resgatar, nós temos essa finalidade de trabalhar com os moradores de rua. A gente sai nas ruas de 15 em 15 dias, entregando comida aos moradores de rua, oferecendo tratamento em comunidades terapêuticas, onde nós temos acesso a várias comunidades terapêuticas aqui em Teresina, sim, onde eles têm abraçado o nosso trabalho e aceitado, né, aquelas vidas que a gente encaminha para lá para ser tratada. Já foram muitas pessoas. Uma vez eu me lembro que eu cheguei no Disseu, aqui em um comércio,
E quando eu entrei no supermercado do Disseu, um homem começou a chorar, olhou para mim e começou a chorar. Então eu não me lembrei dele de momento. E ele disse assim: pastor, que Deus continue te abençoando. Porque por causa de você e de Deus, primeiramente de Deus e de você, eu tenho minha família de volta. Eu tenho uma vida, eu voltei a viver. Glória a Deus. Eu disse: mas quem é você? Ele disse: eu sou alguém que fui resgatado das ruas num trabalho em uma noite que você estava de evangelismo. E eu fui para a comunidade que você nos ajudou, a gente foi para a comunidade, hoje eu estou limpo, liberto, trabalhando. E é interessante, tinha antecedentes criminais e tudo, mas Deus limpou a ficha, deu Glória emprego, voltou para a família, para você ver a importância desse trabalho. Glória a Deus. É muito importante você que nos assiste, né, sentir a dor do próximo. Nós estamos ali também na Praça Saraiva, daqui a pouquinho vamos estar lá, sim, na Praça Saraiva, evangelizando, fazendo a obra do Senhor, porque foi para isso que Deus, Ele nos resgatou. Nós pregamos ali na Praça Saraiva todos os sábados, e Deus, Ele tem feito grandes coisas naquele lugar. E eu costumo dizer o que Paulo, ele falou, né? Paulo disse: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Sim, inclusive o senhor tem um Pix, né? Tem o telefone de contato do pastor, para quem não tem condição de colocar, bota na câmera, pronto. A gente vai estar colocando aqui, desculpa lhe interromper, como é um trabalho, só um minutinho, meu diretor, como é um trabalho que ele tem uma equipe, ele precisa de ajudas, né? Posso falar então? Me dá aqui, por favor. Pode entrar, meu diretor, entra aqui, tem nada não, aqui é desse jeito, minha gente. Eita, glória! Minha gente, o pastor Valdivino, se você quer convidá-lo para levar no seu ministério, na sua igreja, pense no homem que prega. E Deus usa ele. Mas ele pega a palavra. Ele não usa o microfone da igreja para fazer outra coisa que não seja realmente ministrar a palavra do Senhor. E às vezes que Deus tem usado o Senhor na minha igreja, na igreja que eu me congrego, Deus tem falado de forma tremenda. E eu louvo a Deus pela sua vida. Por isso que, dentre tantos testemunhos, eu senti verdadeiramente de Deus de trazer aqui no programa Isso é de Deus. E eu te peço, você, meu telespectador que está assistindo agora, sim, que está assistindo o programa, se você quer convidar o pastor Valdivino, você vai voltar, porque vai ficar gravado. O número de contato do pastor é 86, tá? Mas ele, se quiser convidar ele para ir para São Paulo, ele vai, não vai, pastor? Deixa a equipe aqui trabalhando, tá? 869-9466-7929. Esse é o número de contato para quem quer. Pastor, eu ouvi o seu testemunho, eu quero ir para uma casa de recuperação. Você pode falar com ele, que ele encaminha para uma casa de recuperação, tá certo? Você que está me ouvindo em qualquer lugar, tá bom? Também, pastor, eu ouvi o seu projeto, eu quero ajudar com alimento, eu quero ajudar porque Deus tocou no meu coração, né? Eu quero fazer umas compras para a próxima alimentação, porque, gente, é tudo por conta daqueles que ajudam, né? Ele já tem a mão de obra, a esposa dele, gente, cozinha, faz um bolo divino, mas cozinha também para aqueles que estão nas ruas, esse trabalho que eles fazem, isso é um trabalho missionário. Se você não pode ir, ajude a quem pode. Você está me entendendo? É você mesmo que parou aí para me ouvir agora. Se você pode, ajude para que ele possa fazer o ID do Senhor. Entendeu? Então, o contato dele é 869-9466-7929. Missionária, ótimo. Eu quero o Pix dele, porque eu já senti tocado por Deus de honrar o trabalho resgatados para resgatar. Eu vou dar sim aqui o Pix dele, é 052 818 913 16. Volta aí, você pode voltar, pega um papel, anota, é o Pix dele, vai aparecer o nome dele completo. Qual o banco, pastor? Qual o nome completo?
Mercado Pago. Valdivino Dias do Nascimento. Valdivino Dias do Nascimento. Você entendeu, né? Você entendeu que você pode ser um provedor para esse ministério? Você pode ser alguém que Deus está levantando para abençoar o ministério, porque você entendeu que ele não está brincando, você entendeu que ele foi resgatado do candomblé, foi ameaçado de morte e hoje Deus colocou ele aqui no programa Isso é de Deus, para que você possa honrar o trabalho que Deus confiou a ele, que ele faz com muito amor. Pastor Valdivino vai estar mais tarde ali na Praça Saraiva, ministrando, pregando a palavra do Senhor, entendeu? E levando vidas com ele. Continue, pastor, falando sobre o seu projeto. As casas de recuperação, elas recebem todos aqueles que o senhor envia? São muitas casas aqui em Teresina? Como é que é? Estamos quase encerrando a nossa entrevista. Glória a Deus por isso. Sim, eles recebem, né? Quando a gente encaminha pessoas ali, eu glorifico a Deus pela vida de todos os homens de Deus que trabalham com esse projeto de comunidade terapêutica. Sempre que a gente encaminha ali para as comunidades terapêuticas, eles recebem as pessoas, abraçam, acolhem, e ali elas já saem, pessoas, já encontrei com vários dentro de igrejas que dizem, pastor, hoje eu sou diácono, hoje eu sou evangelista, hoje eu sou pastor, mas um dia eu fui um acolhido. Quero dizer para você que sempre há uma esperança para quem crê no Senhor. Há uma porta de saída. E como a missionária acabou de dizer, esse projeto, quem tem sustentado ele é Deus, para a honra e a glória do Senhor, né? Porque missões, eu costumo dizer, né? Missões se faz com os joelhos de quem ora, com os pés de quem vai e com a semente de quem planta. A última pergunta toda semana o senhor faz esse trabalho de entrega de sopa? De 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias. Tem um lugar específico ou o senhor ora para Deus lhe mostrar onde o senhor vai entregar a sopa? Como é que funciona? Na verdade, quando eu saio de casa, né? Quando eu saio de casa no meu carro, eu já pego ali pela Ceasa, né? Já pego pela rodoviária de Teresina. Na verdade, eu rodo Teresina, né? Aonde o Espírito vai me direcionando, aonde eu vou passando, às vezes eu vejo um caminhando sozinho no meio da rua. Aí eu paro o carro e digo, epa, sopa aqui, pega a sopa. Eles não têm medo. Não, já conhece o carro, né? Já conhece o carro. Quando vê o carro, ó, o pastor, aí já grita pros outros, tem comida para nós. Aí eles já vêm ali, e ali Deus alimenta e a gente dá uma palavra. Amém, glória a Deus. Pastor Valdivino, muito obrigada pela sua presença aqui. Não posso segurar muito o homem de Deus, porque ele já tem compromisso, né? Nós também já estamos finalizando o nosso programa, mas eu quero ser grata a Deus pela vida do pastor Valdivino, pela sua esposa, mandar um abraço para minha amiga, né? Inclusive para todos aqueles que fazem parte do ministério, né? Resgatados para resgatar. A missionária vai entender, porque a missionária, qualquer hora dessa, vocês vão me ver aí, gravando e entregando sopa. Ei, meu irmão, pega a sopa. Eita, glória. Amém, pastor? Amém. Pastor, muito obrigada. Eu que agradeço. Acredito que muita gente, para encerrar, eu quero que você olhe para aquela câmera e diga para quem está ou na bruxaria, ou no candomblé, ou na umbanda, na macumba, que dê aí em poucos minutos um recado final para essa pessoa. Eu quero dizer para você que nos assiste neste momento, eu não sei qual religião você está seguindo, né? Porque, na verdade, Deus não é religião. Não sei se você está no candomblé, na umbanda, não sei se você está no catecismo, na magia negra, mas uma coisa, um recado do céu eu quero te dar. A Bíblia diz que assim se manifestou Deus, para desfazer com as obras do diabo. Então o diabo não prevalece aonde Deus mora, aonde Deus habita. É interessante que eu quero que você entenda isso e a gente já vai encerrar nossa participação. Deus, ele habita em um lugar, aleluia, que ele tem a permissão para limpar a casa, né? O invasor não, o invasor entra, destrói com a casa. Só que hoje Deus manda te dizer, eu quero que você permita que eu mande o invasor embora, porque o dono da casa chegou. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. O dono da casa chegou.
E eu fico muito grata, pastor Valdino, mais uma vez obrigada. Deus te abençoe. Eu acredito que você que está ouvindo essa entrevista, você aprendeu hoje muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Obrigada, mas o programa não terminou não, porque agora eu vou pedir para a minha diretora colocar a chamada aí, onde o nosso pastor Manuel vai trazer a palavra de Deus. Amém? Solta aí o VT. Já estou aqui com o meu pastor. Já estamos aqui juntos, pastor Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sabemos que hora você vai estar assistindo esse programa, Verdade. Mas, mais uma vez, feliz, contente, né, pela oportunidade de estar aqui para deixar uma breve reflexão para os nossos corações. Você que está nos assistindo possa também ser alcançado e abençoado pela palavra de Deus. Amém, pastor, é com o senhor. Amém. Que bom, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, diante de um testemunho que já nos traz uma pregação, mas eu quero nesta oportunidade deixar aqui uma breve reflexão para que você possa ser abençoado. Livro de Atos, capítulo 3, a partir do versículo 2, a Bíblia diz assim: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhes Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Eu quero me levantar para que eu possa brevemente passar essa reflexão. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, como você acabou de ouvir na palavra do Senhor, a Bíblia fala aqui de uma pessoa, de um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era doente, coxo, ele era enfermo. E a Bíblia diz também que todos os dias ele era colocado ali na porta do templo para pedir esmola. E esta palavra nos traz algo muito forte e tremendo. E que você possa entender que tudo que você precisa, ela está aqui na palavra. Ele está na palavra de Deus. Como a gente ouviu há pouco o testemunho do nosso pastor, né? Aonde ele vivia de um lado obscuro. Mas através do poder da palavra e da oração, ele foi resgatado. E esse homem que era coxo estava ali porque ele era colocado todos os dias para que ele pudesse receber alguma esmola. Talvez você que está aí, que esteja nos assistindo, esteja passando por um problema de enfermidade e que você talvez você esteja aí do outro lado e você seja essa pessoa que depende de alguém. Mas eu quero dizer para você que assim como este homem foi resgatado, ele foi curado, o Senhor pode também fazer na tua vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então este homem vivia ali nesta dependência. Mas dois homens de Deus se aproximaram dele e disseram para aquele homem: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o que esses dois homens tinham? O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus sobre a vida dele.
E nesta hora, nesta oportunidade, eu quero dizer para você que eu também estou te repassando esta oportunidade. Não tenho prata nem ouro, mas tenho esta palavra. Eu tenho a presença, o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E através desta palavra, através da minha vida também você possa ser alcançado. Você possa ser resgatado pelo poder da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Que esta palavra ela possa produzir um resultado ao qual está sendo enviada. E que você seja também testemunho, assim como o nosso amado pastor acabou de testemunhar aqui nesta oportunidade. Pastor Valdivino Dias. Que você possa ser um testemunho vivo. Que você possa ser esta pessoa. Que você seja este que seja alcançado pela palavra de Deus. Receba e tome posse. Não deixe passar a oportunidade. Faça como ele. Tome posse em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém? Missionária. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, pense num programa que para gravar hoje foi luta. Mas eu tô feliz, pastor. Sabe por quê? Sim. Porque a gente sabe que incomodou as trevas. Amém. Glória a Deus. A gente sabe que esse programa, ele é de Deus, por isso que ele incomodou as trevas. E eu tô feliz, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Amém. Se nós somos a luz, as trevas têm que bater em retirada. Eita, em nome glória. de Jesus. Amém, Amém? Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigada, meu pastor. Vamos Amém. encerrar o nosso programa, como sempre, com uma oração. Amém? Glória Eu a Deus. quero, nesse momento, estar orando, pedindo ao nosso pastor para estar fazendo uma oração. Você que está em casa, você que diz assim, olha, eu também faço parte, fiz parte, eu me sinto preso, eu quero realmente aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Saiba que onde você estiver, você pode receber Jesus agora, né, pastor? Missionário, eu quero 1 minuto só. Aliás, 5 minuto. segundos. Ó, o nosso tempo está estourado. Amém. Mas nossa diretora Bem rápido. libera aí. Bem Eita, rápido. glória, Amém. aí, tá vendo? É porque nós não podemos esquecer de passar aqui o endereço da igreja. A igreja o qual Isso é de Deus. A igreja o qual nós congregamos, né? Verdade. Temos pessoas ali, Verdade. Cuidamos de vida. Quem mora aqui em Teresina. Amém. Você que mora em Teresina, quer conhecer, então o endereço é Avenida Pedro Freitas, o número é 3301, bairro Tabuleta. Dia dos cultos. Igreja Assembleia de Deus do Avivamento Cristão. Amém? Então procure no Instagram Ipadac, você vai encontrar a igreja ali pelo Instagram, né? E os dias de culto são esses: terça-feira às 19 horas, amém? Na quinta-feira também às 19 horas em ponto, né? Que a gente está lá. E no domingo às 18 horas em ponto, amém? Então nos procure, faça uma visita, vá conhecer a casa de Deus. Se você gostar, retorne quantas vezes você quiser. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigada. Vamos eu orar, que agradeço. Encerrando o Amém? programa. Você também, eu gostei da entrevista do pastor Valdivino, quero visitar o pastor Valdivino na igreja dele. Eu quero até perguntar, que ele ainda está conosco aqui nos bastidores, a igreja que o senhor se congrega. Igreja Galileus Missionários, no bairro Saci. Você que está ouvindo, procure essa igreja no bairro Saci. Pastor sabe a quadra? Vamos inaugurar agora. Pastor está inaugurando agora e você pode, já estou convidando, né, para a inauguração. Mas através do contato do pastor, né? Você pode entrar em contato com ele. Pronto, vai estar postando os status, o endereço, e você vai poder estar participando. Em nome Amém? de Jesus. Vamos Amém. orar. Vamos você orar. Que está em casa, sim, onde você estiver, no hospital, Glória no trabalho, no táxi, onde você estiver, você pode fechar os seus olhos e nós vamos agora encerrar o programa com oração. Amém. Fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez, nós somos gratos por esse dia, por esta oportunidade. E nesta hora, Pai, nós colocamos as nossas orações. Pai, a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu.
E o que será desligado na terra também será desligado no céu. E nesta hora, eu oro e apresento, meu Pai, não somente a cidade de Teresina, mas o estado do Piauí, em todo o Brasil. E que o Senhor visite agora a cada um que precisa, meu Pai, de uma visita. Seja na área da cura sentimental, psicológica, financeira, material. Meu Deus, visita. Entra na casa de cada um que precisa, meu Deus. E restaura para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Esta é a nossa oração e nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Glória Até a a Deus. próxima sexta-feira vai ter sorteio. Na próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira vai estrear conosco aqui Ótica Violeta. Amém? Ótica Violeta vai estar aqui patrocinando o programa, vai estar conosco aqui. Vai ter também sorteio na próxima sexta. Fica ligado, porque isso é de Deus. Deus te abençoe.